Órgãos de defesa do consumidor lançam a campanha de olho na validade. E a Zona Franca de Manaus entra em pauta e o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, debate com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre o futuro do polo industrial de Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: a Lean recebe o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município de Uarini. E ainda, seminário em Manaus debate a PEC que visa criar uma instituição independente para tratar de questões tributárias, de fiscalização e arrecadação de todas as secretarias de Fazenda do Brasil. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o nosso Bom Dia no quadro Sala de Imprensa com as notícias locais, com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias dessa segunda-feira, depois de um final de semana? Olá, Amanda, muito bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Lean. Estamos aqui para trazer as principais informações desta segunda-feira, dia 25 de novembro, aí que tivemos o fim de semana. Esta segunda-feira, a página B2 do jornal Amazonas em Tempo, da editoria de País, vai destacar que é a internet banda larga aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Copa antecipa a instalação de fibras óticas no país. Evento futebolístico mundial encurtou em ao menos 4 meses, conclusão da tecnologia que será indispensável para popularizar a internet banda larga. A infraestrutura, aí, que é uma exigência da FIFA, contribuiu para o cumprimento de metas do Programa Federal para a Popularização da Internet Banda Larga. Obras necessárias para a implementação do chamado Programa Nacional de Banda Larga costumavam esbarrar em burocracias dos governos locais, que contribuíam aí para retardar o processo, segundo a Telebrás. Manaus será conectada pela Telebrás. Telebrás é responsável por conectar os estádios a uma central com fibra ótica, de onde o sinal é distribuído pelas retransmissoras de TV. Manaus e Cuiabá não tinham nenhuma ligação de fibra ótica e a estatal levou o serviço até essas cidades. Então, a infraestrutura necessária aí da questão da fibra ótica já foram encurtada, e o prazo que deveria ter sido feito foi encurtado em pelo menos 4 meses, isso por conta da Copa do Mundo, que vai ser realizada aqui em Manaus. Então, vamos seguir aqui com o jornal Diário do Amazonas. A página 10 da editoria de Economia vai destacar: Receita Federal apura sonegação de 130 milhões em 4 operações do Amazonas. Em 4 grandes operações neste ano, a Receita Federal do Amazonas detectou sonegação de 130 milhões envolvendo construtoras, indústrias, comércios, serviços e até prefeituras. O trabalho de fiscalização do órgão pretende diminuir os casos de irregularidades nos próximos anos. Em termos de inconsistências identificadas, a operação de retenção prestador-tomador de serviço pode ser considerada a maior do ano da Receita. O fisco identificou aproximadamente 80 milhões com índices de não terem sido recolhidos. Desses montantes, 44 empresas prestadoras de serviço foram notificadas a fim de esclarecer o não pagamento da contribuição previdenciária. Então, esse destaque aí da Receita Federal, pelo menos 130 milhões foram identificados aqui de sonegação fiscal aqui no Amazonas. É um valor que foi deixado que deixou de ser pago. As empresas deixaram de pagar e, como diz a matéria, até prefeituras também. Amanda, essas são as informações de hoje. Eu volto amanhã com outras notícias. Bom dia para você. Ok, Adriano, muito obrigada por todas essas informações e eu aguardo você amanhã aqui no nosso programa Bom Dia. A campanha de olho na validade foi lançada na manhã da última sexta-feira e um acordo entre diversos órgãos de defesa do consumidor, a Assembleia Legislativa e as maiores redes de mercado da capital
vai permitir ao cliente uma maior segurança na hora das compras. O consumidor que encontrar um produto fora da validade levará outro similar gratuitamente. Quando chega a hora de fazer as compras do mês, a maioria das pessoas se preocupa apenas com o preço dos produtos disponíveis. Porém, muita gente esquece de algo importante: o prazo de validade. Somente no ano passado, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa apreendeu 20 toneladas de produtos impróprios para o consumo, tanto pela má conservação quanto pelo fim do prazo de validade. Pensando nisso, o presidente da comissão, o deputado Marcos Rota, começa uma parceria com outras instituições para implantar a campanha De Olho na Validade. O evento de lançamento reuniu representantes das maiores redes varejistas da capital, além do PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público e a OAB. O objetivo principal é colocar também, inserir também o consumidor nesse processo importante de fiscalização dentro dos supermercados, né? Nós realizamos ontem, em parceria com esses órgãos de defesa do consumidor, a retirada de mais de 20 toneladas de produtos impróprios ao consumo humano dentro dos estabelecimentos. Então, foi a medida que nós encontramos em conjunto para inserir também, incentivar o consumidor a fazer parte desse processo de fiscalização, né? Isso já é visível em outros estados brasileiros, outros estados já adotaram essa campanha com enorme sucesso. E nós estamos tentando aqui no estado do Amazonas o mesmo sucesso de outros estados brasileiros. Todos os supermercados que aderiram à campanha De Olho na Validade terão um cartaz, como esse aqui é fixado, e o consumidor, ao adentrar, vai identificar o cartaz e vai passar a fiscalizar no sentido de buscar qualquer produto que esteja fora da validade para que ele possa adquirir aquele mesmo produto, a unidade, e entrar em contato com o gerente de cada loja. A gente parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado, na pessoa do presidente da Comissão do Direito do Consumidor, o deputado Marcos Rota, e dizer que a Ordem dos Advogados, como entidade defensora dos interesses da sociedade civil, nos seus mais diversos pontos, não poderia se furtar de estar neste momento importante para o consumidor da defesa dos seus interesses. As defesas da ordem não são apenas as defesas dos advogados, mas a defesa dos interesses da sociedade amazonense também. Já com a adesão espontânea das redes de supermercado e com essa proposta que é excelente para o consumidor, que é detectando que algum produto não está na validade, ele pode obter um produto já independente de pagamento. Isso traz uma consequência positiva para a população, que vai ter condição de se ressarcir a caso haja prejuízo, bem como para todo o comércio em si, que vai ter condição de ter, fornecendo para os consumidores somente produtos dentro de um padrão mínimo de qualidade. Um consumidor que encontre um produto com o prazo vencido nas prateleiras poderá requisitar um outro igual ou similar dentro da validade e receberá uma unidade do produto gratuitamente. Com a campanha, o consumidor tem mais um motivo para estar atento. Eu trabalho em casa de família, eu sei quando eu vou comprar as coisas. Eu estou até comprando por lá onde eu trabalho, fazendo meu rancho. Agora que eu vou ficar atenta mesmo. É uma forma da gente agregar um direito que o consumidor tem a uma facilidade, e ele também nos ajuda a que a gente consiga manter uma maior qualidade no nosso serviço, na nossa prestação. Servir um bom produto para ele, e quando ele encontrar algum defeito, ele ganha aquele produto gratuitamente. Então, acho que ganham os dois lados. Existe a campanha, existe o trabalho dos órgãos de defesa do consumidor, mas a responsabilidade pela fiscalização vai continuar. Eu acho que, a final de ano, inclusive, a gente tem que redobrar isso, os órgãos têm que se envolver mais no sentido dessa fiscalização e punição, inclusive, não só no aspecto civil, mas também penal. Segundo Rota, a ideia para a realização da campanha surgiu há quase 2 anos e deve estimular os supermercados a otimizar os mecanismos de controle, reduzindo assim a incidência de reclamações relacionadas a produtos fora da validade. Ao todo, 10 supermercados instalados em Manaus aderiram à proposta. Bonavita, Ataque, Big Trading, Fuji, Nova Era, Veneza, Macro, Baratão da Carne, DB e Carrefour. Nestes locais, o consumidor poderá encontrar cartazes com orientações a respeito da campanha. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o governador do estado, Omar Aziz, participam de reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para tratar sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Atualmente, a PEC aguarda votação na Câmara Federal.
Depois de ter sido retirada da pauta de votação no início deste mês, a proposta de emenda constitucional da Zona Franca de Manaus continua tramitando na Câmara Federal. Alguns dos impasses são emendas apresentadas por parlamentares do Sudeste relacionadas à lei da informática. Visando garantir que a PEC seja aprovada, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o governador do Amazonas, Omar Aziz, estiveram em Brasília nesta quarta-feira para participar de reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O assunto também foi discutido com a presidente da República, Dilma Rousseff. Bem, pela conversa que eu tive com a presidenta Dilma, eu fiquei mais tranquilo. Ela foi muito taxativa, ela disse que não seria desmoralizada, que tinha um compromisso com o povo amazonense em relação à prorrogação da Zona Franca de Manaus, queria lutar muito para que fosse votado ainda esse ano. Em relação à reunião com o ministro Guido Mantega, é a questão da lei de informática. O Ministério da Fazenda não concorda com a prorrogação por mais 50 anos e nós também não concordamos com isso, né? Foi colocada essa emenda sem o Amazonas não tem nada a ver com isso, mas que também está empenhado e que a determinação da presidente de que se chegue num consenso, que a prorrogação da Zona Franca saia e que a lei de informática também seja dado um tratamento diferenciado, mas não por 50 anos. Por um tempo menor, quem sabe, mas a preocupação dele é que seja votada iniciando a prorrogação da Zona Franca. E a preocupação da presidenta Dilma da mesma forma. Disse, olha, eu tenho um compromisso, não vou aceitar ser desmoralizada e eu assumi esse compromisso com o povo amazonense e com vocês aí. Então, eu fiquei tranquilo com essa posição da presidenta Dilma e espero que o mais rápido possível seja votado. Durante a reunião, foi apresentado ao ministro da Fazenda a preocupação que o Amazonas tem com a falta de investimentos futuros no polo industrial, uma vez que o modelo econômico entra em uma fase que dificilmente atrairá novos investidores. A PEC da Zona Franca prorroga a política de incentivos fiscais por mais 50 anos, de 2023 a 2073. Além disso, a proposta estende os benefícios diferenciados a toda a região metropolitana de Manaus. O projeto precisa ser avaliado em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados e somente depois de aprovado é que seguirá para análise no Senado. A Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu, na última sexta-feira, o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município de Uarini, distante a 570 quilômetros da capital. O objetivo é revisar documentos por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. A parceria firmada visa modernizar e dinamizar o Legislativo Municipal. Prevenir erros de interpretação e obediência às leis orçamentárias, fiscais e contábeis. Atualizar as leis orgânicas e regimentos internos dos 61 municípios do interior do Amazonas. Promover treinamento e capacitação aos servidores das casas legislativas em todo o estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior, implantado em fevereiro de 2012, já atende mais de 50 municípios interioranos. O objetivo é um só: modernizar as câmaras de vereadores para que, assim, os anseios da população sejam melhor representados. Com uma população de mais de 12 mil habitantes, desta vez é o Uarini quem recebe o assessoramento técnico-jurídico. O regimento interno da Câmara de Vereadores e a lei orgânica do município serão completamente revisados pelo CECOT. Os documentos foram entregues por uma comitiva de vereadores ao coordenador do setor, Luiz Almir, que destacou a importância da parceria firmada entre a Assembleia e a Câmara de Uarini. A lei orgânica e o regimento interno são a Constituição do município. Então, a partir do momento que o município tem a lei orgânica atualizada, ele trabalha com mais responsabilidade, trabalha com mais segurança e tem exatamente a sua Constituição atualizada. A melhoria é para o nosso povo em geral pelo seguinte, porque o nosso regimento interno e a lei orgânica é de 1990. Além de que ele foi feito baseado nas realidades de um município do estado de São Paulo. Isso, na prática, caracteriza uma situação. Não tem nada a ver com a realidade do nosso município Uarini. Então, essa nova fase de revisão nos deixa muito contente e é uma expectativa muito grande do nosso povo, porque a gente finalmente tem a possibilidade de discutir, né, os parlamentares, a prefeitura, o povo em geral, uma lei orgânica que atenda os anseios da nossa realidade, do nosso povo. O presidente da Câmara de Uarini aproveitou ainda a visita para buscar apoio da Comissão de Saúde da Casa, presidida pelo deputado Ricardo Nicolau, do PSD.
Segundo relato, o município sofre com uma epidemia de malária. Os parlamentares de Uarini pedem a intervenção da Assembleia junto à Secretaria de Saúde do Estado. A malária ela tem nos afetado muito, né? Há alguns anos, entendeu? Há um combate, né? A atual administração está muito preocupada com essa questão. Temos feito, sim, um trabalho de combate, mas não tem sido suficiente. Então, como cresceu muito, né, se a gente for ver o gráfico, o ano passado para cá, houve um significativo número de casos, né, ou seja, cresceu muito. Então a gente recorreu aqui, né, aos deputados, né, ao presidente da Comissão de Saúde, para que ele nos ajude, né, seja o nosso porta-voz para que a gente tenha ações, até da parte do governo do Estado, para que a gente possa combater, né, com mais efeito a malária em nosso município. Inclusive tem até um colega nosso, vereador, que está com malária. E detalhe, ele mora na região urbana da cidade. Entendeu? Isso nos preocupa. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas legislativas são qualificados em modalidades, como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinete. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Alvarães, a previsão é de céu encoberto a nublado com chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. Em Barcelos, a previsão é de céu encoberto. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 35 graus. E veja a seguir, deputado Marcelo Ramos fala da importância da PEC 186/2007 para a população. Voltamos já, não saia daí. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos. Os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E agora você vai conferir o quadro Conecte-se. Nele você conhece sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se com a apresentação da repórter Suzane Lemos.
No programa de hoje, você vai conhecer o site Trânsito Manaus, que tem dicas de tráfego, mobilidade urbana e notícias relacionadas à locomoção pela cidade. Conecte-se! Sem dúvida, um dos problemas mais comuns nas grandes cidades é o trânsito. Quem tem carro enfrenta os problemas diários de engarrafamento. Quem depende do transporte coletivo se depara com a falta de informação nas paradas de ônibus, espera demorada em filas enormes e a superlotação do transporte. Pensando nisso, surgiu o site Trânsito Manaus, com informações atualizadas que podem ajudá-lo a se deslocar de um ponto ao outro da cidade. Já na página inicial, você tem acesso às principais notícias relacionadas ao assunto, como pavimentação de ruas, audiências públicas e paralisações no transporte coletivo. No lado esquerdo da tela, você pode dar a sua opinião participando das enquetes oferecidas pelo site. Clicando no banner Ônibus Manaus, você será direcionado a uma página em que poderá obter informações acerca do transporte coletivo, como ônibus que passa em uma determinada avenida ou lugar e saber o percurso de uma determinada linha. Também há a possibilidade de saber qual ônibus utilizar para se deslocar de um bairro para o outro. Ao clicar em Testes e Simulados, você será direcionado para a página do Detran, onde poderá treinar para provas teóricas do exame da primeira habilitação e reciclagem. Há também material de estudo sobre direção defensiva e primeiros socorros. Em dicas de segurança, há informações sobre uma série de cuidados que devem ser adotados pelos motoristas nas estradas, como manutenção preventiva, álcool e fadiga, alta velocidade, distância segura, ultrapassagem, cinto de segurança, crianças no carro, bagagem e pedestres. O usuário que deseja encaminhar solicitações às secretarias relacionadas ao trânsito deverá se cadastrar no site. A partir do login, você passa a acompanhar o status de suas solicitações. Em ranking, o internauta confere quais as secretarias mais solicitadas e os problemas mais comuns enfrentados no trânsito. Já ao clicar em Os Mais, os internautas que fizeram reclamações às secretarias relacionadas ao trânsito têm um feedback de suas solicitações e podem classificar o status como positivo ou negativo. Há no canto superior direito uma caixa de busca, em que você pode digitar e encontrar as notícias de seu interesse. Gostou? Quer conhecer um pouco mais? Basta digitar www.transitomanaus.com.br ou acessar através das redes sociais como Twitter e Facebook. Conecte-se! E no quadro Que Projeto é Esse? De hoje, vamos conhecer um projeto de lei que dispõe sobre o programa Livraria Popular para fornecer material escolar, livros didáticos e jogos educativos a baixo custo no âmbito do estado do Amazonas. A autoria é do deputado Luiz Castro. Esse projeto tem a intenção de criar um canal de comercialização de materiais extremamente importantes para a educação de menor custo. Porque nós sabemos que ainda há muitas pessoas que necessitam comprar material escolar suplementar ao material que a escola fornece, ou famílias de classe média, mas com uma renda relativamente baixa que têm seus filhos em escolas particulares, principalmente na periferia de Manaus. A gente entende também da importância dos brinquedos educativos, da possibilidade de você agregar ao processo de ensino-aprendizagem um material lúdico, um material que motiva, um material que estimula o aluno a sair da rotina, da mesmice. E sabemos que até as nossas escolas públicas são paupérrimas nesse tipo de material. Portanto, se você tem a oferta desse tipo de material ao professor, à professora, ao pedagogo da escola pública, da escola particular e aos alunos, você pode ampliar muito a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, oferecendo também aos próprios pais de alunos que estão matriculados nas escolas da rede pública e da rede privada a alternativa de reforçarem o material de aprendizagem de seus filhos. Nós temos hoje a lógica do remédio a preço de custo. Por que nós não selecionarmos alguns itens importantes para também definirmos uma política pública de materiais com baixo custo de aquisição no segmento educacional? A PEC
186/2007, que tramita no Congresso Nacional, visa criar uma instituição independente que trate das questões tributárias de fiscalização e arrecadação de todas as secretarias de Fazenda do Brasil. Os impactos da possível aprovação da proposta foi tema de debate na Cefaz. O deputado Marcelo Ramos participou do evento e destacou a importância da PEC para a população. A proposta de emenda constitucional 186/2007 pretende criar uma instituição que congregue somente as atividades das áreas de tributação, fiscalização e arrecadação das secretarias de Fazenda do Brasil. A nova estrutura terá autonomia para gerir seus próprios recursos, como é feito nos tribunais de contas, judiciário, legislativo e Ministério Público. Ampliar essa especialização da administração tributária no propósito de conferir aos seus servidores uma maior valorização, de transformar a administração tributária numa verdadeira instituição, sempre no sentido, no propósito de, com isso, profissionalizar e, com isso, também incrementar a arrecadação. Os impactos da possível aprovação da proposta foi assunto de debate na Cefaz. Com o tema Por uma administração tributária eficiente e um sistema fiscal justo, um seminário foi realizado para discutir as transformações a serem efetuadas com a aprovação da PEC. Isso porque o desmembramento do órgão irá modificar não só a estrutura administrativa, mas poderá prejudicar alguns servidores de carreira que podem ter os cargos excluídos. Nós esperamos esclarecer bem todas as dúvidas em relação a isso, para que nós possamos nos posicionar de uma forma bem consciente e ir para expor nossas ideias e o nosso objetivo, que é manter nas atividades que nós sempre realizamos dentro da área do fisco e continuar não como carreira auxiliar, que a princípio eles querem nos colocar como carreira auxiliar, sem as nossas atribuições de lançamento e outras atribuições da área do fisco. Já o presidente do Sindicato dos Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas, Sinditat, Francisco Félix, destacou alguns pontos positivos da PEC. A finalidade da PEC é exatamente organizar a administração tributária e as carreiras que compõem a administração tributária. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 12, e no artigo 167, ela prescreve que a administração tributária tem precedência perante outras administrações. Porque, afinal, é com a administração tributária e com a arrecadação que o Estado cumpre a sua função social. Se aprovada, a iniciativa pode trazer benefícios para a população. Foi o que afirmou o deputado Marcelo Ramos, que esteve presente no evento. Eu penso que nós temos que fortalecer os mecanismos que façam melhorar o funcionamento da máquina de arrecadação tributária do nosso país e do nosso Estado em especial. Por outro lado, precisamos ter também mais mecanismos de controle social para que a população possa acompanhar como o Estado está gastando o dinheiro. O autor da PEC é o deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara em julho deste ano e tramita no Congresso Nacional. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.